Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Gente, Sormani, que bicho São chucro. investimentos que são feitos na Zona Leste de São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo, na Zona Sul. Se você construir alguma coisa, em qualquer setor menos populoso de São Paulo, que não tenha... menos populoso, não, menos favorecido. Menos favorecido? Você populoso lá Você tem razão. Menos favorecido, você vai ter os CIDs a seu favor. E você pode utilizar isso para abater das suas dívidas ou... Se você tiver outros compromissos, para também saldar. Tem lugares em São Paulo que se você vai montar sua empresa... Você compra cotas do CID. Tem lugares em São Paulo que se você for... Aqui no Rio, não sei. Que se você vai abrir uma empresa... Tem isenção de uma série de coisas. Você tem isenção, IPTU mais baixo, tem uma série de impostos mais baixos por um período, 10, 20 anos. É para incentivar você a abrir sua empresa lá. Porque a Zona Leste é uma área extremamente populosa dentro da cidade de São Paulo. E é uma forma de você atrair... Você mantém ali o cara trabalhando próximo de casa. Claro. Uma série de coisas. Claro. Entendeu? Peraí. Você tem mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. E o Corinthians também... Porque anteriormente era o Corinthians o responsável. Se não são aqueles assuntos que qualquer criança de 8 anos domina, né? Ele não conseguiu encontrar no Google, porque ele não sabe. No Google... Não, ele não sabe como colocar. Ele botou Sidney, parecia uma... Ele não conseguiu escrever Sidney. Olha, o Google deixou o pipo na mão. Pareceu o Sidney Magal. Eu fui em duas reuniões. A médio prazo, o que isso você acha que refresca os investimentos no futebol? Porque o torcedor gosta de saber também de contratação, essas coisas. Dá uma refrescada a médio prazo? Porque a curto não, eu acho que no total... Benja, presta atenção, no total, você tem um abatimento da dívida com a utilização dos CIDs e com a utilização do que não foi construído no Corinthians. Então, isso é muito grande. O Corinthians passa a dever 180 milhões, quando devia 1 bi trelelê. Então, de tudo isso não é assim, diminuído... Não é assim. Não caiu de 1 bi para 180 milhões. Não, mas eu quero me inscrever nesse CID. Não é assim. Não, é assim. Você Porque já pagou um X, certo? Já, 160. Mais 460. Deu quanto em CID? Deu mais 400 em CID. A Odebrecht cobrava... Dá 560. Mais 280 de obra não construída. Lembra daquele Não, mas aí não vai pagar. Não, isso aí também desconta. Desconta 280 também desconta. Não é que caiu de 1 bilhão para É que a Odebrecht cobrava do Corinthians 1 bi. Devido aos juros e aos valores. Agora entrada CIDs. Agora o Corinthians para o Odebrecht só paga já pagou uma parte e tem ainda mais 130, né? Para pagar. Isso. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o Corinthians vai tentar pagar isso, continuar com essas parcelas altas e pagar num curto espaço de tempo? Ou ele vai tentar diminuir o valor da parcela e estender o valor do o tempo de pagamento? São duas situações. Se for no tempo normal, paga em 12 anos. Se o Corinthians conseguir, junto à Caixa, para pagar metade do que arrecada e a outra metade fica para o clube, que é o que está sendo proposto para a Caixa, eu pago 6 milhões, mas eu vou pagar 50% e metade disso eu vou utilizar para usar aqui no fundo de caixa, para fazer o clube virar. Aí o Corinthians vai pagar com o dobro de tempo. No tempo normal, 12 anos paga. O que foi mesmo? Vai pagar, Benja. O que foi? Não, o assunto chato. Você que abriu, você que abriu o programa. Eu tenho que abrir, mas eu não tô. Não é chato, mas é necessário. Então vamos mudar o assunto. O futuro do Corinthians depende dessa dívida. Eu não falei nada, eu só tô quieto, porque é um assunto muito chato. Por exemplo, se eu estivesse em casa agora, o Fox Sports Radio é um programa que eu assistiria, é um programa que eu mais gosto. No mundo é esse programa. Mas, por exemplo, se eu estivesse em casa agora, vocês, Bicid, e juros, e o Odebrecht... Não, mas é para tentar decifrar o quanto o Corinthians está percebendo. É necessário, cara. As pessoas têm que aprender chamar o Luiz Nassif. Peraí, Luiz Nassif, por favor. Quer falar alguma coisa? Estão recebendo o Sardenberg. O Sardenberg, gente boa. Vai de futebol. O Sardenberg é ótimo. Não, mas isso aí... Mas o pagamento do Estado está sendo baixado. Está fazendo gol. Agora você odeia. Legal, já acertou a dívida. Sabe o que é? Eu vou falar pra você. Porque renega suas origens. É assim, teve um sujeito que falou que não ia pagar e agora vai. São 24 anos a dívida ou 12, é isso? 12 ou Vamos 24. esperar passar os 12 a gente volta agora. E outra, renegando a origem dele. Se quiser, eu não vou estar aqui. A origem da matemática, da economia. Que Você só um bom uísque, né? Olha só. O senhor hoje aqui, Tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. derrubando a matemática. Deixa eu só falar um negocinho. Isso é importante porque Eu não falei que pode, não é, eu falei pode que é chato. gerar... Não, sim. Agora, já que foi explicado isso, agora vamos virar a página dentro desse mesmo assunto. O que isso pode significar?
significar? A montagem de um time melhor, mais competitivo. Vai sobrar dinheiro para o Corinthians contratar. Por exemplo, o Flamengo fala em Balotelli, o Corinthians poderá falar também. O Flamengo contratou um Felipe Luiz e um Rafinha, o Corinthians também vai poder contratar. Nesse momento ele está engessado em relação a grandes contratações, porque tem essa dívida. Equacionando essa dívida, melhorando a forma de pagamento, diminuindo o valor, vai sobrar consequentemente. Mas eu não acho que seria para investimento nesse porte, não, senhor Mano. Eu acho que isso daí... Por exemplo, o Corinthians construiu estádio, não para de ganhar título. Se o Corinthians debitar... Mas que vale ganhar título. Mas, senhor Mano, se o Corinthians debitar 3 milhões por mês aí, dessa parcela que ele paga, 3 milhões por mês ajuda no pagamento da folha salarial. Mas não é um dinheiro para investir pesado em contratações, não. Não é pilha, não. O que interessa é título, não é contratação. O Corinthians começou a construir estádio em que ano? 2012, não é? Não, 2010. 2010. Olha o que o Corinthians ganhou de título. Curiosamente, quando o Corinthians... explicar um negocinho pra você. Curiosamente, quando o Corinthians contratou um melhor por vez. O Corinthians com melhores jogadores, o Corinthians com um elenco melhor, fica muito mais próximo de ganhar. Claro. Mas tudo bem, mas desde que construiu o estádio... O Corinthians é favorito para ganhar o título? Pode ser que ganhe. Está entre os favoritos? Não está. Olha, por quê? Porque o elenco do Palmeiras, do Flamengo, o elenco do Internacional, o Grêmio abriu mão do Cruzeiro. Esses times, quando começaram o campeonato, eram tidos como times que para ganhar a competição. Se o Corinthians entra numa competição com um elenco mais recheado, com jogadores... você mesmo questiona a presença de alguns jogadores. Olha aqui, o questiono... O Sornosa não joga o 2015. O Sornosa não joga no Palmeiras, o Sornosa não joga no Cruzeiro, não joga no Flamengo. Mas o Borja joga no Corinthians. O Borja é detestado por muitos, joga no Palmeiras, não joga no Corinthians. O Daverson, muita gente não joga, não gosta, joga no Palmeiras, joga no Corinthians. O Borja está escanteado e o Palmeiras está contratando. O Corinthians não consegue escantear o Sornosa e contratar jogador porque ele não tem dinheiro. Porque a parte desse dinheiro vai para ele. Eu discordo totalmente. 2015 não pagou salário o ano inteiro, foi campeão brasileiro. 2017, é ruim, a quarta força, campeão brasileiro. 2018, tá devendo, não monta time, campeão paulista. 2017, 2018, então, por que tá resolvendo essa porcaria, campeão paulista. 2019, gente do céu, o time é um lixo, o time é horroroso, tricampeão paulista. Não tem que comemorar a contratação, tem que comemorar título. E título tem que comemorar direto. Se tem uma coisa que torcedor do Corinthians não pode reclamar nesse século, é comemoração de título. Mas se você conversar com o departamento financeiro do Corinthians, Benja, eles vão te falar que o Corinthians está passando por um momento difícil. Sim. Tanto que o Corinthians, quando ele pede, talvez, esse auxílio à Caixa para reduzir os juros e deixar metade da arrecadação da Arena com o futebol, é justamente para pagar em dia a folha salarial. Cruzeiro não construiu estádio, está passando um momento difícil. Mas não o São Paulo não construiu estádio, agora está passando um momento difícil. O Flamengo estava devendo rios e rios de dinheiro, não construiu estádio, estava passando um momento difícil. Mas a gente está falando da realidade do Corinthians, mas a realidade do futebol do brasileiro, exceção de A ou B, é tudo igual. Eu queria só falar uma coisa. E com tudo isso, é o torcedor que mais tem que comemorar título é o corintiano. Você vai deixar ele falar? Deixa ele falar. Curiosamente, não só o Corinthians, mas qualquer equipe nesse passado recente que a gente viu de futebol que se preocupou com grandes contratações, todas essas equipes naufragaram. Todas. Você pode ver que todos os times que recentemente ganharam títulos de expressão, inclusive o próprio Corinthians, entenda-se Libertadores, ganharam esses títulos com equipes, digamos, mais operárias. Claro, com bons jogadores, mas nenhuma grande estrela. A única exceção nesse passado recente foi o Atlético Mineiro. Com o Ronaldinho Gaúcho. Mas, gente, nem o Cruzeiro em 2011... Como falam os caras que jogavam no Cruzeiro? Sim, Todos foram os melhores da temporada. 2 temporadas seguidas, os melhores. Pascoal, era um time menos estrelado. Naquela, o Everton assim, Ribeiro. O Everton Ribeiro não era o Everton Ribeiro de hoje do Flamengo. Não estou dizendo que não joga nada. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pascoal, você não está entendendo o que eu estou falando. Não era um jogador naquele momento. Calma, naquele momento não era um jogador. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro que deixa o Cruzeiro não é o Everton Ribeiro que chega no Flamengo. O peso de estrela é diferente. Aí você tem razão. É diferente. Aí você tem razão. Mas ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Todo time que monta um elenco super valorizado, que pega um atleta e supervaloriza esse atleta, que trata a grande contratação como algo maior que o clube, esses times naufragam. O único clube que fez isso aqui no Brasil recentemente, que trouxe grandes estrelas e ganhou, aliás, era uma grande estrela, foi o Atlético Mineiro.
Nem o Santos, em 2011, quando ganha a Libertadores, tinha esse time estrelado. O Neymar, naquela época, era um garoto com muito futuro pela frente. Já era uma realidade. Não, mas não era o que é hoje. Não, ele já era o que é hoje. Não era o que é hoje. Já era. Não era. Em 2011 ele já era. Quando o Santos ganhou a Libertadores, ele já era. Não era, ele era o personagem. Ele não pode ser isso, porque, mas não era. Mas ele era a bola da vez. Era a bola da vez. O mundo estava de olho nele. Mas ainda tinha... Ele era titular da seleção. Sim, mas ainda tinha o questionamento de, pô, será que esse cara vai dar certo? Não tinha. Ele já não tem mais. Desculpa, tinha. Lógico que não está errado. Não tô errado. Tinha sim. Admita isso. Não, eu não tô... Você está enganado. Não tô enganado. Tinha isso. Todo mundo falava que era como esses moleques vai dar certo na Europa, porque aqui é muito... Tinha, lógico que tinha. O Santos 2011 era bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Só se falava do Neymar. Sim, só se falava do Neymar. Em 2010 fizeram uma baita campanha para ele ir para a Copa do Mundo. Mas não era um time caro. O Santos nem gastou com aquele time que foi formado na base. Agora você está mudando. Entendeu? Não é mudando. Outra história. Existia sim um questionamento. O Santos naquela Libertadores quase cai na primeira fase. E quem foi campeão? O Santos quase caiu na primeira fase. Quem foi campeão? Dizendo que era um time diferente, não era um time estrelado, não era uma coisa, sabe, como tem feito o Palmeiras, como tem feito o Flamengo, como tem feito essas grandes contratações famosas. Ô, Facincani, você está falando, você não corresponde à realidade. O Santos quase caiu na primeira fase? É verdade. Porque naquela época o Santos apostou num treinador que não tinha condição nenhuma. Tudo bem, que assumiu o Santos. O Santos era um tremendo time. Quem era? O Marcelo Martelotti. Aí ele saiu, veio o Muricy ganhou o campeonato. Não, era o Marcelo Martelotti. Você tá péssimo. Não era o Marcelo Martelotti. Entra no Google aí. Ele saiu e entrou o Muricy. O Muricy. O time já era uma realidade. Ele vai pro Google lá, ele não acredita no Sorbonne, cara. Só uma coisinha, eu só discordo dele no que diz respeito ao bicampeonato do Cruzeiro, que tinha um baita time. Não era estrelado, o Alexandre Matos mesmo falou. Ele pegou um time de jogadores que estavam até descaracterizados. Nisso tem razão. Mas eles se transformaram em estrelas. Não estou dizendo que o time era ruim, Cruzeiro, mas era um time que não era estrelado. Eu estou dizendo times que, como você falou, contratações pomposas. Nossa, trazer o fulano da Europa. Quando o Corinthians fez isso com o Alexandre Pato, naufragou. Quando o Corinthians fez isso com o Roberto Carlos, naufragou. Quando fez isso com o Ronaldo Fenômeno, não naufragou. Não naufragou. Quando fez isso com o Ronaldo, o Cruzeiro fez isso e foi bicampeão da Copa do Brasil. Quando o Flamengo e quando o São Paulo fez com o Adriano, não deu certo. Não deu certo. Mas o Cruzeiro, falamos do Cruzeiro bicampeão brasileiro. E do bicampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro? Mas também não era tão estrelado assim. Não era. Não era. Aí você tá brigando. Não tô brigando, você pegar a escalação do Cruzeiro. Nós chegamos aqui no começo do ano. Começo do ano assim. Quem são os favoritos para ganhar o Brasileiro? Não era. O senhor falou quem? Palmeiras e Flamengo. Não. Cruzeiro estava na lista. Quando falamos quatro times. Também coloquei o Cruzeiro. Falou quem? Cruzeiro também estava na lista. Vem cá, eu falei que o Cruzeiro também. Uma coisa, eu falei aqui várias vezes que o elenco do Cruzeiro era melhor que o do Flamengo. Esse ano o Cruzeiro... Mas só no começo do ano o time do Cruzeiro não é espetacular? Não, eu falei que esse ano o Cruzeiro estrelou o elenco dele, esse ano. Trouxe o Rodriguinho gastando uma bala, o Fred uma bala. O Thiago Arrascaeta jogava ano passado e saiu esse ano. Fez gol o Arrascaeta não era, mas quem supervalorizou o Arrascaeta foi o Flamengo. Quem supervalorizou o Arrascaeta foi o Flamengo. Mas era um jogador claro que era. Era verdade, mas não era... Pelo amor de Deus. Não era pomposo. Todo jogador... Arrascaeta, Thiago Neves, Robinho. Arrascaeta. Robinho, Thiago Neves. Que é Fred? Desiste de discutir, porque não dá. Tô vendo que vocês não vão entender, não. O Egídio tava jogando bem, Fábio. Tem dois laterais esquerdos, Egídio e Dodô. Tinha o volante que voltou pro Real Madrid. Lucas Silva. Trouxe o Rodriguinho. Estou dizendo grandes e pomposas contratações. Pedro Rocha, que todo mundo queria. Esse ano que o Cruzeiro estrelou mas nós estamos falando de que ano? O que está acontecendo com o Cruzeiro? E o bicampeão brasileiro? Rachou o time. Eu tô dizendo só um minuto, o bicampeão o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil não. Não estou dizendo que era um timaço. Não estou falando que era mau time, não era estrelado. Como não era caro? Não era pomposo. Não era um time que veio na... Não era galáctico. Claro que era. Times galácticos naufragam. Vamos colocar assim, deixando de fora os bons jogadores, mas estrelado. Não, é de pessoa. Meu Deus, velho. Peraí, não, você tá... Peraí. Não é, cara. Eu tô falando uma coisa, vocês estão brigando com a realidade que eu tô falando. Inacreditável, seu comentário estapafúrdios.
Entra no Google, vê o que é estapafúrdio. Não vai estapafúrdio, não é isso. O que é pra você? Um grande elenco? Não há uma diferença entre um grande elenco e um elenco de galácticos? E outra, Benja, estrelado, no meu conceito, vamos lá, vou deixar de fora os bons jogadores aí, como o Robinho, como o Egídio, vou deixar de fora esses caras assim, mas ó, Fábio é um goleiro estrelado, dentro do futebol brasileiro é estrelado, Dedé é estrelado, Arrascaeta é estrelado, Thiago Neves é estrelado, o Fred é estrelado, só aí já se tem metade do time. 5 estrelas. Estrelado. Não, é que chegou esse ano, tô falando do time que foi bicampeão da Copa do Brasil, do Corinthians ano passado. passado. Do ano passado. Sim, o ano passado já era um time estrelado. Aí com o acréscimo, por exemplo, o Pedro Rocha quando chega esse ano, era um jogador cobiçado. Sassá. Não, mas Sassá não é estrela. Não é estrela, mas por exemplo... O Rocha também não é estrela. Tô falando Não, mas é um jogador que chega com outro status. Quando o Pedro Rocha chegou no Cruzeiro, era um jogador cobiçado. É que talvez ele não tenha entregue até agora o que ele jogou no Grêmio, mas é um jogador que tem potencial. Rodriguinho, quando ele retorna ao Brasil, inúmeros times aí fizeram propostas, mas o Cruzeiro foi lá e trincou. Então, eu particularmente acho também que o Cruzeiro é estrelado. É estrelado. O time do ano passado era estrelado, Sim, claro que é. Mudou o teu pensamento? O Palmeiras do ano passado era estrelado, campeão brasileiro. Não é, eu sei o que eu tô falando. O Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado, não tinha estrelas? Claro, não, mas o que ele tá falando é isso. Lógico que tinha. E não naufragou, foi campeão. Foi campeão brasileiro. Exatamente. Olha, o MGM... 2 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.